Olá pessoal, vamos falar sobre o poeta espanhol Antônio Machado e sua poesia Cantares. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Quero agradecer muito por você estar aqui e pedir para você considerar aí se inscrever no canal se gostar. Antônio Cipriano José Maria e Francisco de Santa Ana Machado Ruiz, conhecido como Antônio Machado. Foi um poeta, prosista espanhol que nasceu em Sevilha em 1875 e viveu 63 anos. Os estudiosos aí discutem se ele era simbolista, modernista, romântico ou da chamada geração de 98. Essa geração é o nome que se atribui aí a um grupo de escritores, poetas e ensaístas espanhóis que frequentava aí as tertúlias literárias dos cafés de Madrid naquela época, né? E que se viram muito afetados pela crise moral, política e social da Espanha, do pós-guerra, né, aquela guerra hispano-americana e a perda, inclusive, de Porto Rico, Filipina e Cubas, né, em 1898. Na verdade, Antônio Machado, ele bebeu de todas essas correntes aí e seguiu o seu caminho. Talvez daí a importância da sua frase mais conhecida, a do caminhante do caminho, que a gente vai falar daqui a pouco. A poesia de Antônio Machado, sem retóricas, mais sóbria e comprometida com a evolução espiritual, impactou os modernistas brasileiros, tanto que Manuel Bandeira traduziu o poema Canção, e também Cecília Meirelles dedicou a ele, em seu livro Mar Absoluto, né, um poema. Em 1893, ele publicou os seus primeiros escritos em prosa, enquanto que seus primeiros poemas apareceram em 1901. Em 1903, ele publica o livro Soledades, aos 28 anos. Um fato importante aí na sua vida foi a morte de sua esposa, Leonor Izquierdo, 19 anos mais nova do que ele, e apenas 3 anos após o casamento deles. Ele teve uma amizade importante aí com Rubem Dário e Federico Garcia Lorca. Em 1927, ele foi eleito membro da Academia Real Espanhola. Durante os anos 20 e 30 escreveu teatro em companhia do seu irmão, o também poeta Manuel, e estreou várias obras, entre as quais La Duquesa de Benamege, 1931. Quando estourou a Guerra Civil Espanhola, ele estava em Madrid, e depois ele se mudou para Valência, Barcelona. Em janeiro de 39, ele se exilou aí em Collioure, na França, onde ele morreu em fevereiro daquele ano. Embora Antônio Machado tenha sido um poeta espanhol, talvez mais próximo da filosofia, o que é evidenciado, por exemplo, pelo seu interesse por Kant e suas ideias transcendentais, a poesia dele, no entanto, é simples e evoca lugares por onde ele passou, né, os seus caminhos na natureza durante a vida dele. Os temas principais dele são o fracasso de algumas pessoas, de certas vidas, a monotonia dos dias, a preocupação com as pequenas coisas do cotidiano, entre outras coisas. Por vezes ele se refere à Serra de Guadarrama, que ele tanto amava, né? O céu violeta, os rios, as paisagens duras, né, da Castela, daquela época, onde a vida era muito difícil, uma natureza empedernida, né? Ele foi caminhante por esses caminhos da Espanha, de onde ele extraiu essas observações de pessoas simples, né? E a inspiração para suas poesias íntimas, melancólicas e profundas. Importante a gente lembrar que naquela época as várias guerras influenciaram muitos escritores e os poetas de uma forma muito marcante, né? E era uma época que houve muitos escritores aí, a gente fala muito dos escritores dessa época aqui no canal. Antônio Machado chamou a si mesmo de o homem em sonhos, ou um homem em sonhos. Um homem para quem o mundo era um grande sonho. Com seu exemplo, ele ensinou que o poeta não é um homem estéril que foge da vida para a contemplação de si mesmo. Para ele, a poesia era um diálogo do poeta com o seu tempo. E talvez por isso a voz dele tenha chegado tão viva e tão válida até hoje em nós, né? Ele dizia que a poesia era uma palpitação do espírito. O poema dele que eu escolhi para esse vídeo foi Provérbios e Cantares, do livro Campos de Castela, de 1912.
O cantor popular espanhol Juan Manuel Serrat interpreta esse poema em canto, o que difundiu a obra aí de Antônio Machado pelo mundo todo. No cinema, tem um filme espanhol lindo de 99, quem não assistiu eu recomendo, chama A Língua das Mariposas, dirigido por José Luis Cuerda, né? O protagonista Dom Gregório pede que um dos seus estudantes leia o poema de Antônio Machado em voz alta na sala de aula. É uma cena linda, vale a pena. A ideia de que não existem regras em princípio que sejam capazes de orientar a nossa vida e que, por mais que alguém goste de nós, cada um de nós terá que seguir seus próprios caminhos, com seus próprios acertos, erros, venturas e desventuras, ou seja, seguir as suas contingências, independente das regras, né? E o tempo que foi e que jamais voltará. Isso eu acho que é poesia pura, o que nos torna humanos, criadores de encontros fugazes e despedidas necessárias. Espero que vocês gostem desse belo poema dele. Confira. Cantares, de Antônio Machado. Tradução Maria Tereza Almeida Pina. Tudo passa e tudo fica, porém o nosso é passar. Passar fazendo caminhos, caminhos sobre o mar. Nunca persegui a glória, nem deixar na memória dos homens minha canção. Eu amo os mundos sutis, leves e gentis, como bolhas de sabão. Gosto de vê-los pintar de sol e grenar, voar abaixo o céu azul, tremer subitamente e quebrar-se. Nunca persegui a glória. Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho e ao voltar a vista atrás se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, senão há marcas no mar. Faz algum tempo neste lugar onde hoje os bosques se vestem de espinhos, se ouviu a voz de um poeta gritar: caminhante, não há caminho, se faz caminho ao caminhar. Golpe a golpe, verso a verso, morreu o poeta longe do lar. Cobre-lhe o pó de um país vizinho. Ao afastar-se, lhe viram chorar. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Golpe a golpe, verso a verso, quando o pintacilgo não pode cantar, quando o poeta é um peregrino, quando de nada nos serve rezar. Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao andar. Golpe a golpe, verso a verso.